Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Mais uma vez, em primeiro lugar, quero agradecer pela sua presença, pela sua audiência. Saiba que cada um de vocês são especial para nós, porque vocês dão sentido ao nosso trabalho e a gente adora fazer o nosso trabalho. E para isso trazemos para você a agenda do dia 17 de fevereiro de 2024, onde encontramos a 25ª rodada da Premier League, onde temos um Brentford contra o Liverpool. Estamos a falar do primeiro contra o 14º colocado da tabela classificativa. Um Brentford que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 0, perdeu 3, marcou 10 golos e sofreu 11. Vai enfrentar o Liverpool que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou uma vez e perdeu apenas uma vez, marcou 14 golos, sofreu 8. Já nos confrontos diretos teve uma vitória para o Brentford, um empate e 3 vitórias para o Liverpool. Nos dados complementares a gente encontra um Brentford que nos últimos 8 jogos, 7 teve e ambas marcam. O Brentford marcou primeiro em 6 dos últimos 7, teve mais de 3 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos e Brentford ganhou ou empatou 4 dos últimos 5 jogos. O nosso Liverpool, que nos últimos jogos venceu 8 dos últimos 10, marcou primeiro em 5 dos últimos 6, teve ambas marcam em 6 dos últimos 7 e mais de 3 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. Já nos confrontos diretos, o Liverpool venceu 3 dos últimos 4, marcou primeiro em 3 dos últimos 4 também, venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 e teve menos de 3.5 em 3 dos últimos 4 jogos. Para essa partida a gente fica com mais de 1,75 em Premier League. Tá duas equipes super goleadoras, uma marcou 10 e a outra marcou 14, então a gente vai pegar essa entrada de mais de 1,75 e partimos agora para a análise do próximo jogo. A 14 horas do dia temos 25ª rodada da La Liga, onde encontramos um Atlético de Madrid que vai enfrentar um Las Palmas. Estamos a falar do 4º contra o 8º colocado da tabela classificativa da La Liga, onde vemos um Atlético de Madrid que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou uma vez e perdeu 2, marcou 5 gols e sofreu 4. Vai enfrentar um Las Palmas que está na 8ª colocação, nos últimos 5 ganhou 3, empatou uma vez e perdeu uma vez, marcou 9 e sofreu apenas 3 golos. Já nos confrontos diretos, o Real Madrid ganhou 4 vezes, 0 empate e 2 vitórias para o Las Palmas. Em dados complementares encontramos um Atlético de Madrid que está a voltar ao que a gente está habituado, menos de 2.5 em 6 dos últimos 7, sofreu o gol primeiro em 3 dos últimos 4, perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 e não venceu 3 dos últimos 4 jogos. Já o Las Palmas teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5, Las Palmas não venceu 3 dos últimos 4 e nos confrontos diretos, Atlético de Madrid venceu 7 dos últimos 8, teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 5 e Atlético de Madrid venceu o primeiro tempo em 8 dos últimos 9 confrontos entre ambas as equipes. Para esse jogo a gente vai ficar com o Atlético de Madrid ganha ou empata, tirando vantagem do fator casa e a sua torcida, e partimos agora para a análise do próximo jogo. 15h30 temos 22ª rodada do campeonato alemão, onde encontramos um Heidenheim que vai enfrentar a sensação do momento, o novo Bayern para todo mundo. Em todos os casos, este é o verdadeiro, é ele quem manda na Alemanha. Agora estamos a falar do Bayern de Leverkusen, que está na primeira colocação, vai enfrentar o 9º colocado do campeonato alemão, onde encontramos um Heidenheim que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, empatou 4 e perdeu 0, marcou 5 golos e sofreu 4. Vai enfrentar um Bayern de Leverkusen, o verdadeiro Bayern agora, que nos últimos 5 ganhou 4, empatou uma vez e perdeu 0, marcou 11 golos, sofreu
4. Já nos confrontos diretos teve uma vitória para o Heidenheim, 0 empate e uma vitória para o Bayern de Leverkusen. Vamos aos dados complementares. O Heidenheim teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 jogos, ganhou e empatou 10 dos últimos 11 jogos e teve menos de 3.5 em 7 dos últimos 8. Vai enfrentar um Bayern de Leverkusen que venceu 9 dos últimos 10 e teve menos de 3.5 em 3 dos últimos 4 confrontos. Para essa partida a gente vai ficar com o Bayern de Leverkusen, ganha ou empata, aproveitando que está naquele bom momento, não é? E partimos agora para o próximo jogo, a melhor liga do mundo. 16 horas temos 25ª rodada da Premier League, onde encontramos um Burnley que vai enfrentar o Arsenal. Estamos a falar do terceiro contra o 19º colocado da tabela classificativa da Premier League, onde encontramos um Burnley que nos últimos 5 jogos ganhou 0, empatou 2 vezes e perdeu 3, marcou 5, sofreu 10 golos. Vai enfrentar um Arsenal que nos últimos 5 jogos ganhou 4 vezes, empatou 0 e perdeu apenas uma vez. Marcou 16 golos e sofreu 4. Já nos confrontos diretos, uma vitória para o Burnley, 2 empates e 2 vitórias para o Arsenal. Vamos aos dados complementares, onde encontramos um Burnley que sofreu gol primeiro em 6 dos últimos 7 jogos. Ambas marcam, teve em 5 dos últimos 6. Burnley não venceu 10 dos últimos 11 e teve menos de 2.5 em 4 dos últimos 6 jogos em que o Burnley participou. Já o nosso Arsenal venceu 4 dos últimos 4, teve mais 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 e Arsenal marcou primeiro em 5 dos últimos 6 jogos também. Já nos confrontos diretos, o Arsenal marcou primeiro em 3 dos últimos 4, ganhou e empatou 9 dos últimos 10 e teve menos de 2.5 em 5 dos últimos 6 confrontos. Para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,75 e partimos logo para a análise do próximo jogo. 18h30 temos 25ª rodada da Premier League, onde encontramos o melhor clube do mundo da atualidade. Comenta aí, qual clube da atualidade você acha que é superior a todos os outros clubes em dados estatísticos, quer seja de gol, posse de bola, vitórias? Só para terem noção, estamos a falar do segundo contra o 10º colocado da tabela classificativa da Premier League, onde encontramos um Manchester City que nos últimos 5 ganhou 5, empatou 0 e perdeu 0, marcou 12 gols e sofreu apenas 3. Vai enfrentar um Chelsea que nos últimos 5 ganhou 2, empatou uma vez e perdeu 2 jogos, marcou 9 e sofreu 10 golos. Já nos confrontos diretos teve 4 vitórias para o Manchester City, 1 empate e 0 vitória para o Chelsea. Nos dados complementares encontramos um City que teve ambas marcas em 3 dos últimos 4 jogos, mais de 3.5 em 3 dos últimos 4 jogos, venceu 11 dos últimos 12 e Man City marcou o primeiro em 7 dos últimos 8. Já o nosso Chelsea perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, teve ambas marcas em 5 dos últimos 6, mais de 3 gols e meio em 5 dos últimos 6 também. Nos confrontos diretos temos um Manchester City que venceu 6 dos últimos 7 embates. Manchester City marcou o primeiro em 8 dos últimos 9 embates. Para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,75. Estamos a falar do melhor clube do mundo e partimos agora para a análise do próximo jogo. 21 horas temos 22ª rodada da Ligue 1 na França, onde encontramos o primeiro enfrentando o 12º da tabela classificativa do campeonato francês, onde encontramos o Nantes que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 1 e perdeu 3, marcou 3 golos, sofreu 5. Vai enfrentar um PSG que nos últimos 5 ganhou 4, empatou 1 e perdeu 0, marcou 12 golos, sofreu 5. Já nos confrontos diretos teve uma vitória para o Nantes, 0 empate e 4 vitórias para o PSG. Já nos dados complementares encontramos aqui o Nantes que não venceu 4 dos últimos 6, teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, e o PSG que venceu 9 dos últimos 10, teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6. PSG marcou o primeiro em 10 dos últimos 11, PSG venceu o primeiro tempo em 8 dos últimos 9 e ambos os times marcaram em 5 dos últimos 6. Já nos confrontos diretos, PSG venceu 5 dos últimos 6, teve mais 2 gols e meio em 9 dos últimos 9, PSG marcou o primeiro em 9 dos últimos 10 e PSG venceu o primeiro tempo em
3 dos últimos 4. Para essa partida a gente fica com mais de 1,75. Eu gosto muito do menino Mbappé, é o melhor jogador jovem da atualidade. Quem não concorda, por favor, comente ali, deixe a sua opinião de quem é atualmente o melhor jogador jovem. E vamos então em tela cheia para saber que resultado teremos nesse trabalho de pesquisa a contar para o dia 17 de fevereiro de 2024. Para você que chegou até aqui, deixa o seu like para a gente saber que esteve aí do outro lado. E porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E se não for perder muito, por favor, partilhe este vídeo no Facebook, convidar os seus amigos para se juntarem a nós e assim crescermos juntos. E como resultado das nossas análises temos 18h30 temos Manchester City contra o Chelsea, ficamos com mais de 1,75. 14 horas temos Atlético de Madrid Las Palmas, ficamos com Atlético de Madrid ganha ou empata. Heidenheim e Bayern de Leverkusen, ficamos com Leverkusen ganha ou empata. E Nantes contra o PSG, ficamos com mais de 1,25 para completar o nosso bilhetinho. E vemos agora em tela cheia. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.